Então, pessoal, falando aqui, continuando a nossa discussão sobre o estudo da força normal, nós vamos responder e discutir essas três perguntas sobre ela, né? Quando a força normal vai existir, é quando o objeto estiver apoiado sobre uma superfície. Se ele estiver, os pontos de apoio que ele estiver apoiado são aqueles pontos em que vai estar ocorrendo a interação gerando essa força normal. Tá? O objeto pode estar apoiando em uma superfície ou até mais do que uma superfície. Enquanto os pontos de apoio ele estiver apoiando, esses pontos será gerada a força normal, ok? Então, a normal, como a gente já disse na aula anterior, é uma reação da compressão de uma superfície. Então, todo estudo de força, na hora que a gente for parar para pensar em quais forças estão atuando, a força normal é verificada se existe algum ponto de apoio do objeto a uma superfície. Beleza? Ok? Como que a força normal atua? Qual é a sua direção? Qual é o seu sentido, né? Qual é a sua orientação espacial? Se a gente entende o que é a força normal, fica fácil de entender qual é a direção e o sentido da força normal. A força normal é uma reação da compressão de uma superfície. Quando que é comprimida uma superfície? É quando ela é pressionada, ok? Então, para entender um pouco da força normal, a gente tem que entender a compressão da pressão. O que é normal é a reação da compressão de uma superfície. E o que é pressão? Pressão é quando nós aplicamos uma força sobre uma determinada área, ok? Mas não é qualquer força, não é qualquer força que pressiona uma superfície. As forças que pressionam uma superfície são forças perpendiculares à superfície, ok? No sentido de estar entrando na superfície, ok? Se eu fizer uma força no sentido de estar saindo, eu vou estar distendendo, né, o objeto, ok? No caso aqui, a gente está falando de compressão. E aí, as forças que comprimem a superfície serão sempre as forças perpendiculares à área, ok? Olha, gente, o que isso tem a ver com força normal? A força normal é a reação da compressão de uma superfície. Como que o objeto comprimiu a superfície? No caso aqui, neste aqui, devido ao fato de existir uma força-peso nesse corpo. Ele tem a sua força-peso, que é fruto da interação do centro gravitacional dessa caixa, vamos imaginar essa caixa em uma superfície, interagindo com o centro gravitacional da Terra. E essa força-peso, ela é vertical para baixo, que é uma força de natureza atrativa. No momento que existe essa força no nosso corpo, a tendência é que a gente caia para o centro da Terra, vai em direção ao centro da Terra. Por que eu não estou indo para o centro da Terra nesse instante? Porque no momento que eu fui atraído para o centro, existe uma massa de matéria abaixo de mim aqui, um tablado, né? Uma certa estrutura de matéria que não permitiu que eu continuasse o meu movimento. Porque ela está travada em outros pontos, existe outros material que não permite que ela desça também, né? Mas o fato de eu existir esse corpo, essa estrutura material, essa superfície abaixo de mim, ela não permitiu que eu fosse. Como que ela não permitiu que eu caísse? Porque no momento que
eu encostei nela, a minha força-peso atuou perpendicular à superfície, né? O peso do meu corpo atuou perpendicular, ou da caixa, no caso, estou falando do meu corpo, vamos pensar na caixa. Atuou perpendicular à superfície, comprimindo essa superfície. Isso desencadeou uma nova interação entre essa caixa e essa superfície, ok? Beleza? Existia aqui, antes da caixa, se eu imaginar, por exemplo, que essa caixa fosse esse apagador, se eu soltar ele, não vai estar em contato com nada. Se não está em contato com nada durante a queda, a única força que vai estar atuando eles, possivelmente, são forças de campo, que no caso aqui é a única força que tem a força-peso. Esse corpo não está eletrizado, não é magnetizado, então ele vai ter uma força resultante para baixo, condição de queda livre. Mas no momento que ele encontrou a superfície, ele teve mais um tipo de interação. Então, a força-peso é fruto da interação do centro gravitacional da Terra com o centro gravitacional dos corpos, no caso aqui, esse objeto, que é essa caixa. A força normal, ela surge da interação da superfície em que o objeto se encontra apoiado e a superfície do objeto. Okay? Os pontos de apoio, de contato entre a superfície e o objeto. Legal? O objeto está empurrando essa superfície para onde? Para baixo. A superfície vai fazer o quê? Reagir a essa compressão e empurrar o objeto para cima. Lembrem que as forças sempre surgem em pares, uma em um corpo, outra em outro. Então, neste caso aqui, surgiu uma força normal, que a gente chama de normal. E como é esta força? Se a força normal é uma reação da compressão de superfície, a ação e reação sempre têm o quê? Mesmo modo, mesma direção, sentidos contrários. Então, qual vai ser sempre a direção e sentido da força de compressão no chão? Perpendicular à superfície, no sentido de estar entrando, não é isso? Então, a força normal, ela sempre será perpendicular à superfície, no sentido de estar saindo dessa superfície. Legal? Então, como a força normal é? Ela não é vertical para cima. Muitas vezes eu pergunto em sala de aula, nas primeiras aulas para os alunos, qual é a direção e sentido da força normal? É vertical para cima, contrário a peso. Não. A força normal, em algum caso, neste caso, por exemplo, ela é vertical para cima, contrário a peso, tá? Mas cada caso é um caso, ok? Então, generalizando, o que eu posso afirmar? A normal é sempre, mais uma vez, para vocês não esquecerem, sempre perpendicular à superfície. Beleza? Ok? Então, por exemplo, se eu pensar nesse caso aqui, ó, eu apoiado no quadro, essa vista aqui, eu estou no tablado, eu estou dando aula, e me encontro também apoiado no quadro. Ok? Os pontos de apoio são pontos de interação entre o meu corpo e a superfície. Beleza? E eu, no momento que apoiei nessas superfícies, eu comprimi essas superfícies. Beleza? Distribuindo carga do meu peso, né, sobre essas superfícies, sobre o chão, eu acabei apoiando
e interagindo. Se você fizer isso em casa, você vai sentir a interação da sua mão com a parede que você está apoiando e também sente a interação dos seus pés com o chão. Legal? Força e interação entre dois corpos. Sintam, procuram enxergar as interações que estão acontecendo nos corpos. Tá? Neste caso aqui, vai ter força normal onde? Nos pés, quer ter? Bom, no pé vai ser para onde? Eu estou apoiando, comprimindo o chão para baixo. A força normal, então, neste caso, vai estar o quê? Para cima. Perpendicular à superfície, no sentido de estar saindo da superfície. Aqui. Para cima. Beleza? Na mão. Reação da compressão da superfície. Eu comprimi a superfície com uma força o quê? Sempre perpendicular. Então, se a superfície está na vertical, a força normal vai ter que estar na horizontal. Neste caso aqui, saindo da superfície. Como a superfície está à esquerda aqui do desenho, essa força normal no homem tem que estar para a direita. Ok? Então, como que atua a força normal? Sempre perpendicular à superfície. Lembrando que ela vai estar saindo da superfície. Legal? Então, no caso de... Gente, minha caneta preta aqui. No caso de superfícies que estão na horizontal, a força normal vai estar o quê? Na vertical. Para superfícies que estão na vertical, a força normal vai estar na horizontal. Beleza? Essa linha pontilhada é a força normal, representando a direção da força normal. Se a superfície estiver num plano inclinado, a força normal também estará inclinada, formando um ângulo de 90 graus com essa superfície. Beleza? Ok? Agora, qual vai ser o sentido? Saindo da superfície, né? Se eu quiser comprimir essa superfície do lado esquerdo dela, a força normal estaria para a esquerda. É isso? Se eu estiver comprimindo aqui do lado direito dela, a força normal gerada nessa compressão, né? E a força normal não é gerada na superfície, a força normal é gerada no indivíduo que está comprimindo a superfície, porque a normal é uma reação da compressão da superfície. A compressão está na superfície, a reação da compressão está, que é a normal, está no indivíduo. Beleza? Se eu comprimir aqui a parede pela direita, a força normal gerada em mim vai estar para a direita. Legal? Se eu comprimo o chão para baixo, a força normal vai estar para cima. Agora, se eu comprimo uma tela de projeção que tem aqui acima de mim, para cima, ela vai me empurrar para baixo. Então, a normal vai estar, nesse caso, para baixo. Ok? No plano inclinado, a mesma ideia. Beleza? Ok? Então, nós finalizamos uma parte importante. Só um segundinho. Nós finalizamos uma parte importante da força normal, que é entendimento já de quando e como. Daqui a pouquinho a gente preocupa em como fazer as contas, tá? Pois não, desculpe interromper. Só uma pergunta. Então, tipo assim, caso a superfície que eu esteja em cima, vamos supor que é uma balança. Nesse caso, o que a balança vai medir, então, não é meu peso, e sim o par de ação e reação da normal? Perfeito. Olha só, o que acontece? A balança nem funciona com força normal, ela funciona
com a força elástica. Deixa eu dar um entendimento da balança. Isso foi bem legal a pergunta que você fez, que ela vai casar muito bem com isso aqui. Vamos lá. Só apagar para ficar claro essa discussão. Você falou assim, Alexandre, no caso da balança, a balança ela não está medindo peso. Ela não mede meu peso, na verdade, ela mede a normal. Ela mede o quanto que ela está sendo comprimida, ok? Como que funciona uma balança? Rapidão aqui, esquematicamente, não vou desenhar uma balança, ela tem um ponteiro que está ligada a um sistema de mola, que está ligada a uma base. Rolou? Gente, meu desenho está melhorando. Fera na parada. Olha lá. Foi? Quando você pisa nessa balança, essa balança é comprimida, só que ela tem uma certa mobilidade, porque ela está ligada a uma haste flexível. Então, no momento que você comprime, você está distendendo ela, ela vai movimentar esse ponteiro. Ok? Mas essa mola está medindo quanto que ela está sendo comprimida. Então, ela está medindo a normal. O que acontece? Quando a balança está numa superfície perfeitamente horizontal, vou abaixar aqui um pouquinho, porque eu fiz um desenho muito grande. Quando a balança está numa superfície perfeitamente horizontal, a força-peso que está na vertical é responsável pela compressão da superfície dessa balança. Foi? E aí, a normal, que é a reação da compressão, a força-peso já está na perpendicular, vai ser o quê? Perpendicular à superfície, no sentido de estar saindo. Como a força que foi responsável pela compressão é o peso, a normal, ela vai ter uma intensidade igual ao peso, beleza? Porque nós vamos ver que o quanto, como que eu faço para calcular a força normal? Verificar o quanto ela está, a superfície está sendo comprimida. Como que eu faço isso? Verificando quais são as forças, a totalidade de força que está no sentido de estar entrando na superfície. Nesse caso, a única força que tem no corpo, no sentido de estar entrando na superfície, que faz com que ele comprima a superfície, é a força-peso. Então, a normal vai ser igual ao peso. Foi? O que acontece? Essas balanças, para funcionar bem, elas têm que estar perfeitamente niveladas. Está niveladinha. Por um nível, está perfeitamente na horizontal. Ok? Por que ela tem que estar perfeitamente na horizontal? Porque se ela não estiver na horizontal, ela não vai medir o peso. Ela sempre está medindo o quanto ela está sendo comprimida. Então, imagine que eu pego essa balança e coloque ela apoiada numa superfície em diagonal. Claro que eu exagerei aqui, né, velho? Até casa feita nesse desnível. Mas eu pego a balança e coloco ela em condição desnivelada. Quando a gente trabalha aí, quem for para a área de precisão, na engenharia, numa farmácia, que trabalhar com balança analítica, você tem que ter um cuidado gigantesco em nivelar a balança para não ter erro de medida. Mas vamos lá. Por quê? Porque nesse caso, a superfície está na diagonal. O apoio vai se encontrar na diagonal. Beleza? Só que a força-peso que atua nesse objeto, ela continua sendo o quê? Na vertical. Porque a força-peso continua sendo a atração entre o centro gravitacional desse corpo e do centro da Terra, lá embaixo. Ok? Então, eu vou pegar essa balança
e ela vai medir o meu peso, né? Ela está medindo o meu peso. Só joguei a seta aqui para baixo. Só que o que acontece? A normal é uma reação da compressão de uma superfície, tanto é que ela é perpendicular à superfície. A gente está muito bem. Deixa eu ver. Ela é perpendicular à superfície. Legal? Então, quem está gerando essa normal não é o peso, e sim parte do peso. Quando eu vou analisar a interação de um corpo que está apoiado à superfície, eu sempre tento colocar as forças na mesma direção ou perpendicular à superfície. Então, no caso desse peso, eu posso dividir ele em dois componentes ortogonais, ou seja, dois componentes perpendiculares, em relação à superfície. Eu posso dividir ele em PY e PX. O PX, as forças que estão na direção da superfície, por isso que a gente sempre, quando for decompor, pensa em relação à superfície. As forças que estão na direção da superfície estão relacionadas com o trabalho que o corpo vai sofrer. As forças que estão perpendiculares à superfície estão relacionadas com a compressão da superfície. Nesse caso aqui, olha, quem está gerando a compressão é parte do peso. Então, a normal, ela não é igual ao peso nesse caso. Ela vai ser igual a PY. E PY é menor que peso. Então, se você é um feirante e coloca a balança desnivelada, aí não precisa saber física, não. Eu não preciso pensar nisso, não. Se você é um mero feirante e coloca a sua balança desnivelada, o que vai acontecer? Toda hora que o cara for colocar 1 quilo de maçã, ele não vai estar medindo 1 quilo exato, porque a compressão não vai estar sendo igual ao peso. Se ela tivesse horizontal, sim. Ele vai fazer uma medida e vai achar um valor igual a PY, que é as componentes ortogonais sempre menor do que o vetor que lhe deu origem, né? Então, o que eu posso concluir com isso? O feirante está vendendo 1 quilo, na verdade, mas ele está registrando menos de 1 quilo e vai ter que cobrar quanto? Menos de 1 quilo. Mas o comprador levou quanto? 1 quilo para casa. Ok? Beleza? Ficou clara a pergunta? Ficou. Deixa eu só te fazer outra pergunta. Tem a possibilidade da normal ser maior do que o peso? Tem. Perfeito. Então, vamos lá. Bom, vocês estão ajudando. Tem situação da normal ser maior do que peso? Eu vou dar 2 situações. Uma situação muito fácil de enxergar e outra um pouquinho mais diferente. Primeira situação. Aqui está a superfície. Ok? Vamos imaginar que a superfície seja minha mão. Coloco o objeto sobre a superfície. Ele está apoiado na superfície. Tem qual força que tem nesse objeto? Quais forças? A força peso, vertical para baixo, que está interagindo com o centro da Terra, mas é também, de contato, ele está interagindo com essa superfície, ele está comprimindo a superfície, porque a força peso está perpendicular à superfície, vai ter nele uma força normal perpendicular à superfície. Nesse caso, normal é igual a peso. Não é isso? Eu venho aqui, esse objeto está apoiado na superfície. Oi? Beleza? Agora eu venho e aplico uma força para baixo nesse objeto, nessa caixa. Então vamos imaginar, vamos dar valores aqui às situações. Vamos imaginar que a massa desse objeto seja 10 kg e a gravidade seja 10 metros por segundo ao quadrado. Então, ele tem a força peso? Tem. Quais forças tem? Peso.
De campo, só peso. De contato, só está contato com a superfície. Beleza? A única força que ele está gerando na superfície, a única interação é com força perpendicular à superfície. Então, a única força que ele gerou de interação com a superfície é normal. Legal. Quanto que vale o peso? Peso é massa vezes gravidade. Esse peso vai valer quanto? Ele vai valer 100 newtons. Quanto que vale a normal? Se esse corpo tem repouso, a somatória dá zero, né? Então ele também tem que valer 100 newtons. Venho e comprimo esse objeto com uma força igual a 200 newtons. Eu aplico uma força nesse objeto para baixo. O vetor não tem curva. Beleza? Mais uma força gerada nesse objeto. Com qual força que o objeto vai comprimir a superfície agora? Com o peso dele, mais os 100, mais os 200 newtons de carga que ele também está recebendo. É tipo você pegar uma cadeira que está lá na praia, ela está comprimindo o chão, com o peso dela. Né? Quando você senta, ela comprime o chão com o peso dela, mais o seu peso. Mas quem está comprimindo o chão? É a cadeira. Ok? Então, neste caso aqui, a força normal, ela não pode ser 100 newtons. Olha, eu apliquei 200 newtons para baixo, tenho peso de 100 newtons para baixo, aqui nesse objeto, e ele continua parado. Por quê? Porque a interação com a superfície acabou ficando mais intensa. A normal passa a ser quanto? 300 newtons. Ok? Eu tenho 5 minutos ainda. Legal, estava preocupado com o tempo. A questão de se ela pode ser maior ou menor que peso, vamos fazer um acordo. Tira a ideia de querer relacionar normal com peso. Porque normal, salvo a exceção que eu estou apoiado numa superfície horizontal, ela normal está relacionando com peso, mas ela não vai estar relacionando só com peso nesse caso aqui, ó. Com peso e a força F. Olha só. Outro caso. Eu vou dar vários casos aqui, várias situações, melhor. Ok? Melhor. Vou até dar um stop.